Olá pessoal, muito boa noite a todos, tudo bem com vocês aí? Biólogo Igor Maquieira na área, canal Alerta do Tempo e Ciência e Meio Ambiente. Tá? Esse assunto está sendo postado nos dois canais, tá? Por isso que eu peço a sua inscrição se você está chegando agora, porque o material que eu vou apresentar realmente é de uma qualidade top. Laninha, né? Falo muito do Laninha, você que está assistindo aqui pelo Alerta do Tempo, no Ciência e Meio Ambiente também abordo mais a parte técnica. E tem se comentado muito e se afirmado também que ele está chegando ao fim. E isso dá a entender na visão leiga, né, falando assim, que no estalar de dedos ele vai virar para o El Ninho. Tá? Mas não é bem assim que ocorre. Tá? Não é bem assim que ocorre. As projeções indicam, e vocês vão ver isso aqui, que talvez após essa fase de neutralidade, saindo do Laninha, indo para a fase de neutralidade neutra, e depois tem uma tendência para o El Ninho. Tá? Mas vamos ver aqui através dos dados, e tem outras coisas inseridas nisso também, que eu vou abordar aqui, né? O porquê que se fala que está chegando ao fim. Tá certo? Então, vamos dar uma olhada aqui nos dados. Vamos lá. Então, vamos a começar, né, pela oscilação decadal do Pacífico. A oscilação decadal do Pacífico, a chamada OADP, ela fica de 25 a 30 anos se aquecendo e resfriando essa fase, né? Acontecendo justamente no Pacífico também, né? Mas para vocês entenderem, ela foi identificada as últimas fases quente e fria da ODP, né? A fase quente de 25 a 46, né? Depois a fase fria de 47 a 76, a fase quente de 77 a 98, e nós estamos justamente na fase fria da oscilação decadal do Pacífico, isso segundo dados da própria NOAA. O que eu quero dizer com isso e o que isso tem a ver com El Ninho e Laninha? Né? Existem alguns fatores que vão desencadear um El Ninho ou um Laninha. Por exemplo, até chamadas ondas de Kelvin podem desencadear um El Ninho, né? Justamente com desprendimento de energia no fundo marinho, né? O deslocamento de placas tectônicas. Mas a ODP atual, que está no site aí, e vocês estão vendo, é isso aqui. Ó. Tá? Estou direto do site da NOAA com os dados. Após 98, e que curiosamente, aqui ó, 98, após o Super El Ninho de 98, e que curiosamente corresponde com a ODP na fase positiva, né? A gente adentra numa fase negativa da OADP. Eu vou passando aqui, aí vocês vão vendo aqui em cima os valores, eles vão mudando, né, para negativa, 98, ó, 97, 98, tá? Aí vai, ó, 98, 99, ó, mantendo muito mais fases negativas do que
fases positivas, né? Assim vai, ó. Vamos indo. Olha só. 2010, 2011, 2012, ó, com as fases negativas. 13, 14. Ó. E curiosamente, entre 2015 e 2016, a ODP entra na fase positiva e nós temos o super dos supers El Ninhos, né? Barrando até o El Ninho de 1998. Né? O que quer dizer isso? E após 2016, vocês sabem também que através de dados com as medições dos balões, né, os balões atmosféricos, dados da UAH, após o super El Niño de 2016, as temperaturas globais, né, pegando os dados da baixa troposfera, eles entram em queda. E curiosamente, na fase de Laninha, um Laninha plurianual, que já vai praticamente 2023 para o quarto ano, né? E também com a ODP, Oscilação Decadal do Pacífico, na sua fase fria, né? Vocês notem aqui, ó, olha aqui, ó, tendendo aqui, ó, fase fria, né? Setembro de 2019, assim vai, ó, 2020, olha aqui, ó, 2019, 2020, março de 2020, ó, e assim vai, ó, 2020, 2021, 22 e 23, aqui com dados até janeiro. Mas notem que está bem negativo, né, a fase da oscilação decadal do Pacífico. Para quem não sabe, o Pacífico sozinho ele ocupa 35% da superfície terrestre. E para quem não sabe também, a oscilação decadal do Pacífico na sua fase fria causou uma redução das chuvas, isso de maneira geral, no Brasil, em 30% aqui, ó, de 47 a 76. A relação entre a oscilação decadal do Pacífico e o Laninha, ou um El Ninho, existe, tá? Mas não quer dizer que na fase fria da oscilação decadal do Pacífico eu vou ter rigorosamente, né, e necessariamente, na fase fria da oscilação decadal do Pacífico eu vou ter um Laninha. Não é assim. Mas a tendência é bem mais forte. A última fase fria completa da ODP mostrou, inclusive, uma relação com a anomalia negativa de precipitação no verão no Rio Grande do Sul, apresentando maiores evidências com a região sul do estado. E já a última fase positiva da oscilação decadal do Pacífico mostrou relações com o aumento das precipitações, nas precipitações de verão, especialmente a região de fronteira com o Uruguai. Então, a oscilação decadal do Pacífico tem provocado maior incidência do fenômeno a partir dos anos 2000, ou seja, maior incidência do fenômeno Laninha, que eu estou querendo dizer, devido às águas mais frias do Oceano Pacífico Equatorial. Isso não quer dizer que em um período de ODP com oceanos mais frios, a gente não possa ter El Ninhos. No entanto, o que se observa é que uma maior quantidade de Laninha predomina sobre o El Ninho nos últimos 10, 11 anos. Cerca de 10, 11 anos. Então, o Laninha traz ondas de frio mais intensas e precoces, que podem afetar a safra, por exemplo, de milho, né? Além de estender o frio em meados de setembro, e isso ocorreu. Os episódios de geadas, por exemplo, do ano passado, afetaram diversas culturas, trazendo prejuízos irreversíveis. Ainda não há uma data precisa de quando a ODP negativa ela vai acabar quando, né? A gente não tem como colocar isso, né? Por quê? Porque justamente, né,
de 25 a 30 anos. E se a gente pegar 25, 30 anos e a gente realizar uma conta básica, né? Se a gente colocar 1998, tá? Alguns colocam 99, né? Mas 98 mais 30, em 2028 se acaba a fase fria da oscilação decadal do Pacífico. E se a gente colocar justamente os 25, aí sim 2023. Agora, não é no estalar de dedos que os efeitos do Laninha, eles, para vocês entenderem, vão acabar repentinamente, né? Não é isso. Inclusive, Laninha, ele causa essa seca, né? Essa tendência de seca no sul do país. O Laninha é um dos grandes culpados, né? E dessa chuva altamente irregular. E também de atenuar as acas, não é? Porque o Laninha, as acas, né, as fortes chuvas, por exemplo, às vezes ocorrendo na Bahia e aqui em Minas Gerais, né? Por quê? Porque o fenômeno Laninha, consistindo no resfriamento anormal das águas do Pacífico, né, em sua região equatorial, né, justamente na região 3.4 do Pacífico, uma região mais ou menos central ali, ocasionando justamente a intensificação, né, dos ventos alísios, que leva as águas mais quentes para o oeste do Oceano Pacífico, na costa leste da Austrália e Indonésia. Então, com a intensificação dos ventos alísios, levando as águas quentes para o oeste, os movimentos de ressurgência aumentam. Esses movimentos são responsáveis pela elevação das águas frias de profundidade para a superfície. Essa anomalia impacta a circulação geral atmosférica e desequilibra, vamos dizer assim, né, o regime de chuvas em diversas partes do planeta. Por exemplo, na Austrália, Indonésia, norte e nordeste aqui do país, as chuvas ficam intensificadas, tá? E a tendência, por exemplo, para a região central e sul do país é de estiagem, porque justamente forma-se um bloqueio. Agora, o fenômeno Laninha, ele tende a intensificar a zona de convergência Atlântico-Sul, tá? Justamente tende a intensificar, a atenuar esse corredor de umidade, justamente nos meses de verão no norte e parte do centro-oeste e no sudeste, e isso afeta e muito justamente a região aqui a região sudeste, perdão, e o centro-oeste do país, como eu venho falando aqui no Alerta do Tempo, se você está assistindo pelo Alerta do Tempo, afetando justamente essas regiões, dependendo de como essas acas ela vai ficar posicionada. Por exemplo, se ela se posicionar mais ao norte, né, atinge mais a chuvarada dos estados do Espírito Santo, norte de Minas, Bahia, Tocantins, parte do Pará, sul do Amazonas, norte de Goiás, Distrito Federal e centro-norte de Mato Grosso. Se ela tiver numa posição inversa, né, o inverso do que eu acabei de citar, né, ela vai provocar chuvas mais, por exemplo, sul de Minas, pega São Paulo, pega Rio de Janeiro e assim vai, né? É o que vem justamente acontecendo com esse corredor de umidade e justamente também quando se forma a zona de convergência Atlântico-Sul, as ACAS. A imagem que vocês estão vendo aí é justamente a imagem, assim, didaticamente a gente fala da NOAA, né? Mas o certo é do NOAA. Mas vamos lá. Então nós temos o evento justamente de Laninha de longuíssima, tô brincando aqui, né? De longa duração, que predominou desde meados de 2000, né, até, aliás, predomina ainda na presente data.
Então, falar assim, está perto do fim. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente está lidando com um sistema caótico, não linear. Tá? Inclusive, o próprio painel de mudanças climáticas admite isso no relatório-chave, né? Mas ninguém lê o relatório-chave. Todo mundo gosta de ler aquele sumário para políticas públicas. Mas enfim. Então, isso tudo, tá, está caracterizado, tá, muito bem caracterizado. E o que está acontecendo? Né? O que a mídia colocou perto do fim é porque ele está dando sinais, essa região, né, ela dá sinais de aquecimento. O que é isso? Dá crescentes sinais, né, de que o evento ele está assim aumentando a temperatura justamente na região 3.4. Então, o monitoramento diário, tá, da temperatura da superfície do mar, TSM, aponta que é crescente a área de águas mais aquecidas do que a média e a diminuição de águas mais frias que marca justamente o fenômeno Laninha. Então, a tradicional faixa de águas mais frias na faixa equatorial do Pacífico, que identifica o fenômeno nas imagens de anomalia da superfície do mar, ela já não é muito presente. Então, de acordo com o último boletim semanal da NOAA, né, que é a Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos Estados Unidos, a última semana ela teve uma anomalia de temperatura do mar de menos meio grau Celsius, na denominada região Ninho 3.4 do Pacífico Equatorial Central. Por isso que eu falei região central, que é usada para definir quando há El Ninho e Laninha. Então o valor está justo no número que separa o Laninha de fraca intensidade, que vai de menos meio a menos 0,9, isso graus Celsius, de um estado de neutralidade, menos 0,4 a mais 0,4. Ou seja, o fenômeno no momento é o que se denomina, para vocês entenderem, de limite. Tá? Então, o Pacífico Equatorial Leste, aí já a região Ninho 1 mais 2, ela é perto ali da costa do Equador e do Peru, que costuma impactar as precipitações mais no verão, né, e a temperatura no sul do Brasil, isso em qualquer época do ano, apresentava na última semana uma anomalia de mais 0,1, portanto, um valor no patamar de neutralidade. Então, tal área do Pacífico ali tem grande correlação com a chuva no sul do Brasil, né, primavera, verão, né, com maior probabilidade de estiagem, etc. Então, o que chama a atenção é justamente, né, esse enfraquecimento, né, com esse, vamos dizer assim, aquecimento um pouco mais rápido das águas do Pacífico Equatorial centro-leste ali. O mapa acima da NOAA aí mostra as mudanças de temperaturas superficiais das águas nos últimos 7 dias, lembrando que isso daí foi do dia 7 de fevereiro de 2023, e que a gente constata uma nítida tendência de aquecimento aí na região. Tá? Agora, muita gente pergunta se é o fim da estiagem, por exemplo, no sul do país, né, o Rio Grande do Sul e etc. Gente, não é assim que funciona. A atmosfera não funciona como ligar o seu carro, ligar um automóvel, né, trocar a bateria de um relógio, ele volta a funcionar. Não é assim. Tá? A atmosfera ela funciona, né, de forma, para vocês entenderem, isso é lento. Tá? Não é que o Laninha ele começa a enfraquecer, na realidade o termo certo, né, é um enfraquecimento do Laninha. Esse Laninha ele vai para a neutralidade, da neutralidade ele pode vir a virar para um El Ninho ou não. Tá? Agora, essa estiagem ainda vai permanecer no sul do país por um longo tempo. Tá? É o que eu costumo brincar, né?
Ah, então Laninha está ainda respingando, professor, para a gente entender? Né? Então, não termina com a estiagem de imediato. A atmosfera responde de maneira bem devagar, né? Igual a música lá do Martin da Vila, devagar, devagarinho. Então, é assim que funciona. Tá? Porque o padrão que estava predominante, né? O padrão predominante que estava ativo era o Laninha. Isso em mais de 3 anos. Tá? Então, começou lá por volta de 2020, né? O que não ocorria há mais de 20 anos. Então, o Pacífico ele tem essas 3 fases, Laninha, a fase neutra e o El Ninho. Então, a gente não passa direto. Então, o que certas mídias estão publicando não é assim que funciona. Tá? Agora, outro erro é chamar que neutralidade é a normalidade, né? Não é isso. Quando o Pacífico Equatorial está neutro, pode ocorrer ainda extremos assim comuns, que dão sinais tanto de El Ninho como de Laninha, né? Causa às vezes uma confusão. Né? Então a tendência quando vai para uma fase neutra é dele estar mais próximo do fenômeno que estava ocorrendo. Qual é o fenômeno que estava ocorrendo? Laninha. Tá? Além do mais, como eu expliquei, nós estamos na fase da oscilação decadal do Pacífico fria. E como eu coloquei, né, a gente tem que tomar cuidado, porque justamente, conforme eu coloquei nesse slide, tá, a incidência do fenômeno Laninha tem sido maior desde os anos 2000, não quer dizer que um período de ODP com oceanos mais frios a gente não possa ter El Ninhos, tá? Mas justamente é o que a gente observa na maior quantidade de Laninha predominantemente sobre o El Ninho nos últimos 10, 11 anos. As projeções da Universidade de Columbia, tá? de Nova York, indicam para um trimestre de fevereiro a abril, quando do começo da colheita da safra de verão, probabilidade de 80% de neutralidade. Né? Neutralidade. Né? Neutralidade. Está aqui, ó, fevereiro, março e abril. Aí está aqui, ó, neutralidade. Tá? Neutralidade. Chance de Laninha, está aqui, ó, Laninha forecast, probabilidade justamente do fenômeno Laninha, justamente 80% neutralidade e aqui 20% Laninha, praticamente o El Ninho aqui inexistente. No trimestre de março a maio, agora o mouse deu uma falhada aqui, ó, né? Aqui onde eu estou com o cursor do mouse aqui, a gente tem 88%, vocês podem observar aqui, de neutralidade e 6% de El Ninho. E assim vai. Né? Quando a gente vai para julho, vamos colocar até agosto, né? Agosto a outubro, cadê aqui? Aqui, ó, agosto, setembro e outubro, né? É que o cursor do mouse demorou a responder aqui. Vamos lá. Vamos aos dados. O que é apresentado? Né? 9% de Laninha, né? O azulzinho aqui. 38% de neutralidade, 53% de El Ninho. E no último trimestre do ano, a gente tem 55% de chances de formação de El Ninho. Então, notem que janeiro, fevereiro, março, né? Aí depois vai abril, né? Maio, junho, julho. Então, mais ou menos até aqui, né? Meados do ano de 2023, tá? Vai prevalecer, se isso segundo a parte aqui, a parte da probabilidade, vai prevalecer ainda características do fenômeno Laninha, tá? Que é o fenômeno justamente que está predominantemente atuando.
tá certo? Para vocês entenderem, né? Ah, professor, a gente fala de probabilidades, né, do Enzo, né, o Enzo Forecasts. Então, essa probabilidade pode mudar? Pode mudar. Vai ser realmente algo muito chamativo, algo muito inédito, né? E algo muito preocupante para a safra, principalmente no sul do país, se o Laninha der as caras, né? Se essa tendência aqui for modificada, né? Justamente com os dados que são atualizados sempre aí pela agência oficial, tá certo? Beleza? Então, gente, basicamente é isso, né? A explicação fica longa mesmo. Esse vídeo extremamente um pouco mais técnico. Eu avisei isso ao público do Alerta do Tempo e avisei também ao público lá do Ciência e Meio Ambiente. Não sei por qual canal você está assistindo, mas eu agradeço bastante a sua atenção, a sua colaboração aqui com o canal. Quem puder realizar, o link já está na descrição. Não deixe de se inscrever, compartilhar bastante, dar aquele like bacana. E muito obrigado pelo crescimento do Alerta do Tempo. Estou bastante feliz pela alta confiança que vocês estão depositando nos dois canais, principalmente lá no Alerta do Tempo, com boletins praticamente diários, né, alertas, e muita informação com muita qualidade e utilidade pública nos dois canais. Um forte abraço, muito obrigado, fui!